Boa noite. Seja bem-vinda a mais um culto da família aqui da Sara Nossa Terra, Granja Viana. Aproveita esse momento e transmita esse link para alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Deixe seu boa noite aí no nosso chat, os seus comentários. Tem muitas pessoas que estão precisando louvar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus nesse momento. E seja você a transmitir essa mensagem para quem precisa. Hoje é um dia muito especial, né? Onde comemoramos a Páscoa, que é uma das datas mais expressivas do cristianismo, pois relembra o sacrifício de Cristo e também a maior promessa cumprida. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia depois da crucificação. Porém, também temos que lembrar que antes mesmo de Jesus vencer a morte, dando-nos a oportunidade de renascimento e salvação, a Páscoa já era celebrada pelos judeus. Inclusive, foi comemorada por Jesus e seus apóstolos na última ceia. A Páscoa, instituída entre os judeus, é conhecida como Pessac. É comemorada pela conquista da liberdade dos hebreus, libertados dos cerca de 400 anos de escravidão no Egito. Com a sua ressurreição, Jesus ressignificou a Páscoa, tornando-a o símbolo de uma libertação mais ampla e espiritual. Tornou-se um símbolo de redenção divina por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Devemos celebrar a Páscoa, mesmo em meio ao período de isolamento social por conta do coronavírus, que infelizmente está sendo marcado pelo medo, angústia e a impotência humana diante de todos esses acontecimentos. Nada melhor do que lembrarmos que o sacrifício e a vitória de Jesus Cristo é a melhor demonstração de amor e do propósito dele de nos reconduzir de volta ao Pai, né? A todos aqueles que creem, ele nos deu essa redenção através de Jesus. Que esta celebração da Páscoa possamos buscar a união e o conforto da família e da igreja, recebendo esse amor tão grande que Jesus Cristo demonstrou por todos nós. E possamos receber a esperança, conforto e a certeza de que não estamos sozinhos. Ele está conosco. Amém? Eu quero orar com você, quero ler antes Mateus 28:20, que está escrito assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Ele está aí com você em sua casa, ele está com a sua família, ele ouve a sua oração. Então abaixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti este culto. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que esse culto será de bênção, Senhor, na vida de todos aqueles que estiverem ouvindo, que estiverem participando, Senhor, que em suas casas, Senhor, eles poderão sentir a Tua presença, Senhor, o frescor da Tua presença, Senhor. Que Tu venha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fazer com que a semente, Senhor, da Tua paz, da Tua salvação, trazida, Senhor, a nós através do Seu sacrifício ali na cruz, possa representar vida em cada lar, em cada família, Senhor, porque, Senhor, Tu vivo estás, Senhor, e Tu, Senhor, ouve orações, Senhor, então cura os enfermos, Senhor, traga paz, Senhor, consolo, Senhor, aos aflitos, ó Pai, fortalece aqueles que estão passando por luto, Senhor, venha, Senhor, com a sua mão, venha atender a cada oração, a cada anseio, venha restaurar e abençoar cada família, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Antes do louvor, eu quero lembrar de alguns recados. Na terça-feira temos o culto às 20 horas e você não pode perder, é o culto da campanha e que Deus tem feito milagres através das palavras dos irmãos ali naquele culto e você não pode perder. E no sábado temos o Arena Jovem às 19 horas.
Tragam seus jovens para ouvir a palavra de Deus, amém? E domingo pela manhã temos o culto com o pastor Wellington e a pastora Cláudia às 10 e à noite comigo e com o pastor Eriveldo. Fique com Deus, aproveite este momento para louvar e adorar ao nosso Senhor que ressuscitou ao terceiro dia. Boa noite. justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu,
Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Pessoal, boa noite. Bem-vindo ao culto da família. Espero que você tenha ouvido aí louvores que abençoam a tua vida. E eu quero hoje falar com vocês sobre algo que me chamou a atenção também. Estou fazendo uma série de estudos sobre as igrejas do Apocalipse, né, as 7 igrejas. Semana passada eu falei sobre a igreja de Éfeso, né, que abandonou o primeiro amor. E essa semana eu vou falar sobre a igreja de Esmirna, que venceu as aflições. Foi fortemente perseguida, né, por aqueles que se diziam judeus, mas na verdade não eram. E a gente vai ver isso no texto agora. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, a gente vai ler do verso 8 até o 11. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é e o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aí, né, a igreja de Esmirna foi, como eu falei, fortemente perseguida por aqueles que se diziam judeus. Esmirna, né, que hoje é chamado Izmir, ela fica localizada na Turquia, existe essa cidade, e era uma cidade litorânea, também conhecida como uma cidade portuária, que era conhecida mais pelo seu perfume, né, ou uma essência chamada mirra, por isso que Esmirna vem de mirra. E mirra
era um unguento muito usado para conservar os corpos daqueles que morriam. Então, o significado de Esmirna significa amargo. Por que isso, né? Isso se dá por causa do seu principal produto, que era comercializado, que era a mirra. A mirra, ela vem, né, de onde você amassar a madeira. E isso se tornou fortemente conhecido Esmirna por ser amarga, porque precisava espremer a madeira para conseguir a mirra. Pois bem, a igreja de Esmirna era uma igreja local que ficava na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. Era uma cidade muito importante, assim como Éfeso também era importante. Era uma cidade litorânea, né? Geralmente cidades litorâneas tinha mais movimento naquela época. E por ser uma cidade importante e populosa no primeiro século, era conhecida também pela sua beleza. Então, e estava ligado, né, ao Império Romano. Ou seja, era uma cidade muito leal ao Império Romano, a Roma, né, para ser mais exato. Então, na cidade também havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. A igreja do Senhor Jesus cresceu naquela cidade com a pregação do Evangelho. O Senhor nada tinha contra o anjo daquela igreja, né? A igreja de Esmirna, mas solicitou a não temer as coisas que haveria de sofrer, como a gente leu no texto. Uma delas é a prisão, onde a sua fé seria provada, e a perseguição por 10 dias. Então, a igreja de Esmirna também era conhecida pela sua fidelidade, pela sua perseverança. E seriam premiadas, e ela, né, tem uma das promessas que seria coroada com a palavra, com a coroa da vida. A vida eterna. Essa profecia se cumpriu em Esmirna porque pouco depois de ser escrito o livro de Apocalipse. Então, por que acontecia essa perseguição? O culto ao imperador, como se fosse um deus, se intensificou, e a perseguição aos cristãos naquela época também aumentaram. Então, muitos eram levados à prisão e executados porque se recusavam a oferecer sacrifício a esse Deus, né, teoricamente falando, de Esmirna. Esta carta também é uma profecia perfeita das perseguições e sofrimentos suportados pela maioria das igrejas desde 170 depois de Cristo, né, perdão, e até depois 312 depois de Cristo, na época de Dioclécio. Então a última perseguição é a mais forte e feroz de todas e foi promovida por Dioclécio durante 10 anos. Por quê? Ao todo houve grandes perseguições, 10 grandes perseguições oficiais aos cristãos pelos imperadores romanos, começando por Domiciano em 96 depois de Cristo, quando se tornou ilegal ser cristão. Olha que absurdo a que ponto chegou a perseguição dos cristãos. E essas perseguições, como acontece geralmente, tiveram o efeito de purificar as igrejas, afastando delas aqueles que não tinham um comprometimento com Cristo. Nesta carta, Jesus nos assegura que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Olha que maravilha, né? Para quem participou dessa igreja, essa é a separação eterna de Deus ao ser lançado no lago do fogo do inferno. De enxofre, né? Que está lá em Apocalipse 20, 14. No contexto da carta, embora talvez tendo que suportar a morte por causa da sua fé, ele está livre do julgamento final e da punição eterna. A igreja de Esmirna era uma cidade muito próspera, mas também sofreu perseguição. Então vamos analisar, né, agora, de uma maneira mais detalhada, cada parte desse texto que nós lemos. Então vamos começar aqui com o verso 8. Que morreu e tornou a viver. Quase igual à afirmação que está lá em Apocalipse 1:18. Essa frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação dos cristãos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição de Cristo. Né? Hoje nós estamos comemoramos a Páscoa, e isso é muito importante. Então o Senhor venceu a morte, Jesus venceu a morte e vivo está. Se a igreja de Esmirna continuasse sendo fiel, ela teria a mesma esperança. Então,
a igreja de Esmirna foi uma das que mais pagaram preço por ser cristã nessa era. E às vezes, muitos de nós, na caminhada cristã, também sofrem muita perseguição por pagar o preço de falar assim, e defender a bandeira que eu sou cristão. Jesus morreu por mim. Às vezes você pode ser xingado, ofendido, maltratado, mas saiba que tudo isso é pelo amor de Cristo, o amor a Cristo. Amém? Aí tem um verso 9 agora, um pedacinho do verso 9. Conheça as suas aflições. Em algumas traduções pode estar tribulação. Jesus, no meio dos candeeiros, viu o sofrimento dos seus seguidores, né? Em especial essa igreja de Esmirna. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o seu ministério. Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam, né, essa perseguição nessa cidade de Esmirna, na igreja de Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor, como veremos no próximo versículo. Né? A palavra aflição aqui vem do grego tílips e significa ato de prensar, imprensar, pressão. É uma metaforicamente falando, pode trazer o significado de pressão, tribulação, angústia, dilema. Olha quantas coisas essa igreja sofreu pelo amor de Cristo. Às vezes você pode estar sofrendo por falar que você é de Cristo. Ou você às vezes se mistura às pessoas desse mundo para você não ser julgado, para você não ser diferente, você ser igual aos outros. Mas veja, essa igreja, Esmirna, ela pagou um preço muito alto. E às vezes nós não queremos pagar esse preço muito alto. Nós não queremos abandonar a Cristo, nós não queremos, falar que somos de Cristo, e nós queremos o quê? Fazer aquilo que o mundo nos pede. E a gente acaba cedendo. E é difícil, às vezes eu sei que você está nesse mundo, fazer coisas que não agrada ao mundo, aliás, não agrada a Deus, mas agrada ao mundo. É difícil você fazer essa separação, mas você precisa focar, você precisa ter entendimento que Jesus Cristo pagou um preço por mim e por você. Um preço alto, um preço de sangue. Então por isso que a gente não pode se conformar. A gente tem que ser diferente. A gente fala tanto de ser diferente dos demais, e muitas vezes a gente acaba se tornando igual a essas pessoas. Então seja diferente de fato. Não seja um cristão de fachada, né, de meia boca. Seja um cristão verdadeiro, na sua essência, genuíno. Um cristão que realmente se arrepende dos seus pecados. Um cristão que realmente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não aquele que negocia com o pecado ou flerta com o pecado. Seja diferente. Seja diferente. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Então, outra característica da igreja de Esmirna, a tua pobreza, né? Ele fala no verso 9. Mas tu é rico. Acredita-se que havia muitos pobres ali naquela igreja. E apesar de ser uma região muito rica, né? Esmirna era uma cidade muito rica, aqueles cristãos daquela igreja não eram exatamente ricos. Acredita-se também que eles, por amor ao Evangelho, eles doavam os seus recursos para levar a palavra de Deus adiante. Então, era uma cidade próspera, mas essas pessoas eram pobres, provavelmente porque sofriam discriminação por causa da sua fé. Olha aí que absurdo. Às vezes você vai sofrer discriminação. E você não pode abandonar Jesus Cristo por conta disso. Assim como a igreja de Esmirna permaneceu firme ali todos os dias da sua vida. Amém? Então, é bem possível também que tivesse sacrificado os seus recursos, né, como eu falei, em prol do Evangelho. Como os macedônios, por exemplo, fizeram para ajudar os irmãos necessitados, alguns anos antes. Né? Isso está lá em 2 Coríntios 8. Depois você dá uma lida lá para você entender um pouco mais. Mas a pobreza aqui não era material. Aqui não era... A pobreza aqui que eu estou falando não era pobreza material. Eles eram ricos, mas ricos que espiritualmente. Diferente, a gente vai ver depois, mais para frente, da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja altamente rica, bem rica, só que eles eram o quê?
pobre espiritualmente. Aqui é o contrário, eles são ricos espiritualmente, mas pobres financeiramente, materialmente. Então, apesar de não ser, né, uma igreja que tinha muitos recursos por conta dos seus membros, a igreja perseverava, vencia e ia adiante, ok? Aí vamos ler um pouquinho também, vamos falar um pouquinho daquele trecho onde a blasfêmia dos falsos judeus. Quantos falsos mestres nós vemos por aí? Eu vejo, às vezes, pessoas seguindo outros que nem sabem da história delas. Vai seguindo, simplesmente vai curtindo ou vai fazendo algum tipo de comentário aonde não sabe a história dessa pessoa. Não, uma pessoa que às vezes falam, só porque falam umas palavras bonitas, você sai curtindo, vai compartilhando. Né? Toma cuidado, presta atenção. Assim como existiu naquela época, hoje também tem pessoas nesse nível, nesse tipo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a blasfêmia dos falsos judeus, como diz no verso 9 também acontecia. Aqueles que se diziam judeus, ou seja, separados, purificados, se diziam. Então blasfemar, o que é blasfemar? Blasfemar é falar mal. Você fala mal de Deus, você rejeita Deus, você fala mal do teu líder, você fala mal do teu pastor. Tome cuidado, meu querido, não seja assim. Então, frequentemente, se refere-se a blasfêmias contra Deus. Aqui, porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos cristãos em Esmirna. Essa difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas como a gente leu, não era de fato judeus essas pessoas, porque eles não eram verdadeiros. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiam os cristãos. Olha que absurdo. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão. Depois você leia isso, está lá em Romanos 8 e em Romanos 2 também. Ok? Então, na verdade, eles eram o quê? Servos de Satanás. Quantas pessoas nós conhecemos que são servos de Satanás? Preste atenção em quem você tem ouvido, as palavras que você tem ouvido. Quem são as pessoas que você tem ouvido? Tome cuidado com o que você ouve. Não saia ouvindo qualquer coisa que você vê na internet, ou dando importância para aquilo que você vê na internet. Purifica, tenta conhecer a história dessa pessoa, tenta buscar a história dessa pessoa. A gente está aqui tentando um esforço de fazer cada dia mais palavras mais que venham ao encontro, a gente tentar buscar mais pessoas através de palavras, da palavra verdadeira, aquela que vem de Deus. Não ficar inventando, ficar buscando coisas que não existem por aí. Então, presta atenção, meu querido. Não busque falsos profetas ou falsos mestres. Busque pessoas que realmente louvam e engrandecem o nome do Senhor. Amém? Aí no verso 10 diz o seguinte: não tenha medo do que está prestes a sofrer. Quantas coisas a gente às vezes sofre, por amor a Cristo. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os cristãos de Esmirna a não desistirem das tribulações que viriam. Covardes não têm esperança em Cristo. Presta atenção. Covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que fogem das suas responsabilidades diante de Jesus, por medo de sofrer, não são dignas de comunhão com Jesus. Presta atenção nisso. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida, não acredite nesse tipo de pessoa. Ok? Porque assim como aconteceu na igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna, acontece nos dias de hoje. Entenda, você não vai ser livre do sofrimento. Não existe isso. Você vai às vezes você se decepciona com Deus porque você acredita que Deus não vai te frustrar. Mas é uma utopia você achar que tudo vai ser mil maravilhas. Pare com isso. O que você tem que buscar em Deus é sabedoria para lidar com cada uma das situações que lhe aparecerem na tua frente.
Nós só vencemos as aflições, assim como a igreja de Esmirna venceu, porque ela persistiu, foi persistente na fé. Nós desistimos, às vezes, muito fácil. O brasileiro é muito conhecido como o povo que não desiste nunca. Mas às vezes a gente não desiste nunca, mas a gente olha para a gente busca uma solução naquilo que é errado. Para de buscar coisas para resolver teus problemas, seja seu financeiro ou saúde, em lugares que não são de Deus, que não vêm de Deus, que não têm origem ou não têm princípios de Deus. Tome cuidado, vigie, meu querido, vigie. Aí, continuando aqui no verso 10. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Olha aí, imagine hoje, nos dias de hoje, o diabo lançará vocês na prisão para prová-los. Se Jesus fizesse isso com você hoje, o que você ia fazer, meu querido? E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui está, vamos fazer uma alusão aqui a um curto período de tempo, né? Seja fiel até a morte. Nós quebramos nossa fidelidade com Deus às vezes, né? E como quebramos? Volte, como eu falei na semana passada, volte ao primeiro amor. Se arrependa todos os dias. Amém? O diabo é visto como uma fonte de perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando o julgamento e possível morte. Sabia que muitos cristãos na época de Esmirna foram mortos pelo amor ao Evangelho? Então, o efeito da tribulação seria o de provar a sua própria fé. Aqueles que não eram cristãos, a sua lealdade a Cristo seria testada sob a ameaça de morte. Você sabia que muitas pessoas antes de nós, graças a Deus por essas pessoas, morreram para que o Evangelho chegasse até nós? Quantas pessoas pagaram um preço muito alto? Hoje, em alguns lugares do mundo, isso ainda acontece. Então a gente tem que ficar muito atento. Tem países aí que você não pode falar de Cristo, você morre. Muitos cristãos ainda estão morrendo pelo amor do Evangelho. Por quê? Não tem medo da morte. Então eles vão lá e falam do amor de Cristo, do amor de Jesus. E às vezes a gente tem medo de falar para o nosso vizinho, a gente tem medo de falar para o nosso parente que Jesus ama ele, de dar um abraço. Tudo bem que abraço agora a gente não está podendo fazer por conta dessa pandemia. Mas a gente não tem coragem de ligar, dar uma mensagem de esperança, de fé para aquela pessoa. Falar, você vai conseguir, eu estou junto com você. Eu sei que está difícil agora, mas você vai conseguir. Eu estou contigo, estou orando por você. É isso que a gente precisa fazer. E parar de acreditar na história da carochinha. E fazer coisas que realmente Deus pediu para que nós fizéssemos. Assim como a igreja de Esmirna era fiel, foi perseguida, fortemente perseguida e venceu. Nós podemos vencer. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaça de morte. Olha aí quantas coisas aconteceram com a igreja de Esmirna. Mas Jesus deu uma garantia à igreja de Esmirna, que essa perseguição não era para sempre. Meu querido, o teu problema não é para sempre. A tua dificuldade não é para sempre. Os teus problemas não são para sempre. Amém? Assim como não foi para a igreja de Esmirna. E 10 dias, como a gente leu, sugere um período curto de tempo, ou seja, terá um fim, meu querido. A sua situação terá um fim. Mas o que você precisa fazer? Você acreditar mais. Você confiar, como a pastora Euraci falou algumas semanas atrás. Você precisa confiar. Confiar. Fé é confiança em Deus. Os judeus têm uma grande característica que difere dos demais, que ele confia. Ele confia cegamente em Deus. E às vezes nós não confiamos o suficiente. Nós não fazemos o que precisa ser feito. Ok? Então preste atenção, meu querido. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Olha aí, olha que ponto que chegou. Aquelas pessoas daquelas cidades que não eram cristãs, ficou tão idólatra, a Roma, ao rei, ao imperador, aos reis daquela época, que
tornando-se cristão naquela cidade era perigoso. Então, esta carta fala sobre perseguições que viriam. Até décadas depois do Apocalipse, essas perseguições atingiram muitos daqueles que seguiam a Cristo naquela cidade. Não é diferente de hoje. Se você fala que você é cristão e que você não vai abandonar Cristo por nada, você é esculachado, você é zombado, as pessoas caçoam de você. Persista, meu querido, persista. A igreja, né, eu fiquei muito feliz em saber, quando estava fazendo esse estudo, que a igreja de Esmirna foi uma igreja que persistiu. Não desistiu do evangelho. E às vezes a gente desiste por qualquer coisa. Ai, minha vida, ó Deus, ó vida. Para com essa situação, com esse dilema. Então o fim dessa perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Outra característica da igreja de Esmirna, eles eram fiéis. Você é fiel, meu querido? Ainda não estou falando sobre dízimos e ofertas. Você é fiel? Você é fiel com a tua esposa? Você é fiel com o teu marido? Você é fiel com o teu líder? Você é fiel com o teu pastor? Você é fiel com as pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre a tua vida? Você é? Às vezes arrumamos desculpas para não fazer algo que Deus nos pede. Eu fico muito triste ouvindo toda hora pessoas arrumando desculpas por aquilo que precisa ser feito. Ah, eu não consigo dar célula, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Para! Mas na hora de pedir para orar, para Deus restaurar o casamento, pede. Sabe para quem ligar. Eu quero chamar a atenção hoje, meu querido, não estou dando uma bronca, mas eu quero chamar a atenção que às vezes a gente é incoerente com as coisas que a gente pede. Sabe? Nós precisamos ser pessoas diferentes nesse mundo e nós precisamos ter coerência naquilo que a gente faz. Parar de uma vez por todas de fazer coisas que não agradam a Deus. Então para de arrumar desculpas. Para. Como nós não somos fiéis a Deus, como nós não somos fiéis a Deus. Às vezes passamos por situações em nossa vida porque nós quebramos a aliança com Deus, nós quebramos as promessas que fazemos a Deus, quebramos a fidelidade para com Deus. Ah, mas é a minha vida, você não sabe a minha vida. Para de quebrar, vamos fazer as coisas verdadeiras. Vamos buscar em Deus. Deus não pode ser mais importante do que as coisas que você tem na tua vida, na tua casa. Nem a tua própria família. Não pode deixar. Deus tem que ser mais importante para você, meu querido. E depois não adianta você vir lamentar que a sua vida está difícil, que a situação está difícil. É claro, você quebra a fidelidade, você quebra princípios com Deus. Então nossa fidelidade precisa estar ligada a Deus. Amém? Deve ser mais importante que a nossa fidelidade esteja ligada a Deus. Seja fiel a Deus. Amém? Assim como Ele é para você. Mas Deus faz uma promessa para a igreja de Esmirna. Qual que é? Lhe darei a coroa da vida. A palavra coroa aqui, ela vem no grego Stephanos, que refere-se à coroa da vida, ou coroa da vitória. A coroa da vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Aqueles que amam a vida de Jesus receberão a coroa da justiça. Isso está lá em 2 Timóteo 4:8. Presta atenção, meu querido, presta atenção. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Tem pessoas que gostam de ouvir isso. Por que Jesus ele fala isso? Como em todas as cartas, né? As igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem. Ou seja, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Presta atenção no que Deus está dizendo para você, meu querido. Preste atenção. Ok? Naquilo que Deus tem para você. E no verso 11 também tem o vencedor. O que é o vencedor? Aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições, diante das dificuldades, serão vencedores com Cristo. Não em Cristo, com Cristo. Tem uma diferença. Com e em. Com, você estará lá com Ele.
Amém? Amém, meu querido? Outra parte do verso 11. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Pensou você passar por essa vida e não sofrer o dano da segunda morte? Aqui a morte é, segundo, né, o dano da segunda morte será ou a morte eterna ou a vida eterna. Qual que você prefere? Eu prefiro a vida eterna. E você? Não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, não vai precisar passar por isso. Ele vai viver eternamente. Assim foi uma das características, uma das garantias que Jesus prometeu e garantiu para a igreja de Esmirna. Pagou um alto preço. Ou seja, não sofreria o castigo eterno. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte. Aqueles cristãos até poderiam morrer por nome de Jesus, mas eles não experimentariam a segunda morte. Veja também depois em Mateus 10, 28, você vai entender um pouco mais. Então a vida dos cristãos na cidade de Esmirna, no primeiro século, sempre estava por um fio. Porque eles estavam toda hora sendo ameaçados. Diariamente, alguns deles eram mortos. Diante de várias situações. Era jogado no fogo. Então, meu querido, está na hora de a gente parar e pensar. Eu estou fazendo o que realmente precisa ser feito para Cristo? Será que eu estou fazendo as aflições que estão acontecendo na minha vida hoje? Será que estão acontecendo porque eu não estou fazendo a minha parte? Faça a sua parte, meu querido. Os cristãos de Esmirna poderiam ter seus corpos destruídos por seus perseguidores, mas jamais seriam lançados no fogo do inferno. No grande dia do Senhor. Leia lá depois do Apocalipse 20, você vai entender um pouco mais. Faça isso, meu querido. Pare. Então as palavras de Cristo na carta à igreja de Esmirna são tão atuais quanto foram há mais de 2000 anos. Elas têm confortado a igreja fiel por todos esses anos. E assim continuará todos os dias. Todos os dias. Até que Jesus volte. Amém? E aí eu quero fazer um paralelo aqui, bem rapidamente, sobre as aflições da vida. Por que às vezes a gente, esmorece? Por que às vezes a gente paralisa, ou algo nos paralisa? O que significa a palavra aflição aqui? Aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento, de preocupação excessiva. A aflição traz tristeza, dor física, tanto espiritual como emocional. Quantas pessoas nós estamos vendo hoje aflitas porque não sabem se vai comer, se vai beber, o que vai acontecer. Declara aí com você, meu querido, há esperança. Se eu estou vivo, ainda tem esperança, meu querido. Eu quero deixar uma palavra de fé para você, para que você seja como a igreja de Esmirna. Persista, vença. Vença as suas aflições. Mude a tua cabeça, mude a tua mentalidade. Pare de negociar com o pecado. Pare de fazer coisas que duvida. Pare de fazer coisas que não tem nada a ver. Pare de fazer isso. As aflições podem acontecer em várias ocasiões, em várias ordens, Como eu falei, sentimental, relacional, emocional, física. Mas hoje é muito comum a gente ver pessoas aflitas, ainda mais agora nessa pandemia como estamos vendo pessoas perdendo seus parentes, pessoas perdendo seus entes queridos, pessoas agoniadas, aflitas. Pessoas que não estão bem financeiramente de alguma maneira. Coloque seu joelho diante de Deus, meu querido, e se arrependa. Assista a palavra da semana passada, arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. 1 João 1,9 diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, peça perdão, mas peça perdão genuinamente, meu querido. Eu sempre falo esse versículo e sempre uso essa expressão porque nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Às vezes somos surpreendidos pelas dificuldades da vida, é verdade. Em momentos nos quais as fraquezas aparentemente parecem querer ganhar força,
nos abatemos em tristeza e temos a tendência de entrarmos em desespero. E, consequentemente, nesse momento, não conseguimos deixar que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Para que tenhamos força, paz e o coração cheio de esperança, é necessário que haja uma volta para os caminhos de Jesus, para os caminhos de Deus. É preciso deixar se encher por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deixar se encher pelo seu amor que Ele tem por nós. Muitos de nós ficamos presos ao passado, não conseguimos renunciar ao pecado. Ficamos dominados pelos sentimentos de medo e obstinados pelas aflições. Porque nós não conseguimos ver a solução dos problemas à nossa frente. Precisamos ser livres da nossa natureza pecaminosa. Esses sentimentos não devem deixar mais nos dominar. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. A sua justiça e os seus mandamentos. Que eu tenho certeza que as suas aflições serão atenuadas. Amém? Como está escrito lá em Marcos 5, 21 a 23, diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto eles estavam à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou intensamente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jairo era um sacerdote na casa de Deus. Era uma pessoa de autoridade. E quando ele vê Jesus, ele disse o quê? Se prostra. Então sai do teu pedestal, meu querido, e se proste diante de Deus. Se renda a Deus. Tira toda a altivez do teu coração. Tira toda a altivez que está na tua vida, toda a arrogância, toda a prepotência. Porque só assim você vai vencer as aflições da tua vida. Tira esse orgulho. Eu ia falar uma bobagem aqui. Tira esse orgulho que está no teu coração hoje. Tira, vença esse orgulho que está no teu coração. Imagine a aflição de Jairo quando viu que a sua filha estava prestes a morrer. Ele estava aflito, ele ficou aflito. E ele foi atrás de quem? De quem podia fazer o milagre na tua vida, na vida da filha dele. Às vezes nós fazemos igual Jairo. Buscamos somente Jesus quando precisamos. Não seja assim, meu querido. Mas faça por outro lado, faça com ousadia. Busque cada dia mais crescer em fé, crescer em oração, buscar a Deus todos os dias. Porque Jairo queria a cura da sua filha e ele conseguiu. Ele não ficou paralisado, ele sabia o que ele queria e não ficou paralisado. Então vai à frente. Assim como na igreja de Esmirna, eles sabiam o que eles queriam e conseguiram, porque eles persistiram. E você está paralisado no quê? Quais são os momentos de aflições que têm te paralisado? Vou te dar algumas dicas para você vencer as aflições da vida. Eu não sou nenhum coach, mas eu quero te dar algumas dicas dentro da palavra de Deus, que eu entendo que é importante. Coloque a sua vida aos pés de Jesus. Primeiro passo. Segundo passo. Dê a Jesus toda a autoridade que Ele precisa para vir sobre você e fazer a diferença na tua história. Amém? Porque não tem como Jesus fazer morada no teu coração se você não permitir. Então permita que Deus entre na tua vida. Dê autoridade a Jesus. Permita que Jesus entre no teu coração. Terceiro, creia que Deus está cuidando de cada detalhe na tua vida. Mesmo que às vezes você não perceba. Ok? Quarto ponto. Saiba que a última palavra sempre vem de Deus. É Ele quem traz para você as palavras de vida eterna. Quinto, se Ele diz que não é o fim, acredite. Não é o fim, meu querido. Sexto, creia, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. A aflição, quando vem em nossas vidas, nos faz ter um senso de cuidado no nosso dia a dia. Amém? As aflições não vêm para derrotar o cristão,
Por meio delas é possível tirar lições, crescer, cresça. Às vezes Deus quer te ensinar alguma coisa. Lembra que eu falei da soberba, da arrogância, da prepotência? Tira tudo isso. Tenta aprender com Deus alguma coisa. Não temas, Deus está no controle. Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos ama e não se esqueceu de nós. Aí, em Isaías 49,15 diz o seguinte: será que uma mãe pode esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Jesus não se esqueceu de você, meu querido. Amém? Faça isso. Deixa Deus estar no controle da tua vida. Assim como a igreja de Esmirna foi persistente e conseguiu, você vai conseguir. Você é tão forte quanto aquele povo. Então vença. Vença o medo, vença as aflições, vença as angústias, tira toda a tristeza, todo o ódio. O ódio também às vezes nos paralisa. Deixa Deus agir na tua história e na tua vida. Amém, meu querido? E antes de eu falar da ceia, eu quero orar com você, para que Deus realmente toque o teu coração, mude a tua história. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Faça com que cada um nessa noite aprenda a persistir, a vencer as aflições, ó Deus. Assim como a igreja de Esmirna venceu, porque mesmo sendo fortemente perseguida, ela venceu as aflições, venceu as perseguições, e eu creio, Jesus, que Tu está no controle de todas as coisas. Nos fortaleça, nos dê coragem para avançar, para prosseguir. Em nome do Teu nome, Pai. Nós queremos ser fortes, ser pessoas diferentes nessa sociedade. Pessoas que não negociam com o pecado, pessoas que realmente fazem aquilo que precisa ser feito para fazer a diferença nessa sociedade. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. E como nós estamos comemorando hoje a Páscoa, eu quero trazer para você o momento que Jesus ceiou com seus discípulos. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas 22, do versículo 7 até o 23. Diz o seguinte: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde quer que preparemos? E eles lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a tua casa, em que ele entrar. 11. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrarão um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais do que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem que por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isso?
Jesus está falando da Páscoa, nós no momento de comunhão. Então, meu querido, essa Páscoa que você vai se reunir com a tua família, aí na tua casa, ceiar com ela, fazer uma oração de agradecimento, porque Jesus foi o Cordeiro que morreu por nós, por mim e por você. Amém? Deixa Deus fazer a diferença na tua vida. Jesus morreu e vivo está. Amém? Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Só pra ti